Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Keise Oliveira e na videoaula de hoje abordaremos os temas denotação e conotação. Bem, denotação e conotação são os sentidos em que a nossa linguagem adquirem, são os significados das palavras. Bem, a denotação é o uso da linguagem em seu sentido real, sentido literal, com um sentido mais dicionarizado. E essa linguagem é caracterizada por ser objetiva e clara e tem a função de nos informar. São exemplos de texto com linguagem denotativa, são os textos jornalísticos, dicionários, artigos científicos e etc. Bem, aqui podemos perceber um exemplo de denotação. É uma notícia no jornal que tem a função de informar sobre um fato que ocorreu. Bem, vamos lá. 2 tiros e Dona Maria quase perde a vida. Maria não queria viver sozinha no barraco acanhado. Abandonada pelo companheiro, 2 filhos para criar, a faxineira desempregada conseguiu um revólver e partiu para a tentativa de suicídio. A história, segundo a polícia, é que o companheiro de Maria, homem branco motorista, já era casado. E Maria, mulher negra, no momento sem emprego, vivia amasiada há 5 anos. No último fim de semana, o casal se desentendeu e o homem resolveu voltar para a esposa legítima. Maria não tolerou o abandono. Agora está hospitalizada em estado grave. Os filhos estão com o parente. Bem, esse foi um exemplo de texto com a função denotativa que visa nos passar uma informação de um fato que ocorreu. Bem, outros exemplos de denotação são: o gato está dormindo. Bem, vocês podem perceber pela foto que o gato pode dormir. Então, o gato está dormindo é uma fala com o sentido real das palavras, com sentido concreto. O segundo exemplo é: eu quebrei o copo. Sim, nós podemos, em algumas situações, quebrar algumas coisas, inclusive um copo, por acidente. Agora vamos para a conotação. Bem, eu coloquei até uns exemplos aqui de uns artistas, coloquei exemplo do Brau e da Isa. Eu amo o Brau. Mas enfim, a conotação é o uso da linguagem no sentido figurado. É quando a linguagem adquire um sentido que ultrapassa o sentido denotativo, o sentido literal. Então, eu coloquei aqui que as palavras no sentido denotativo são usadas de modo artístico. Então, vocês olhem para a imagem do Brau e da Isa e lembrem que a denotação são palavras usadas de modo artístico. E são exemplos de textos com essa função, são os textos poéticos, letras de músicas e conversa do dia a dia. Bem, nós analisaremos algumas músicas que eu separei para a nossa análise. E uma delas é um samba que eu amo, da Alcione. Vocês conhecem? Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba e de samba pra gente sambar. Olha que maravilha. Eu queria até colocar um trechinho aqui pra vocês ouvirem comigo. Deixa o samba mais novo. O meu pedido final. Tô até cantando, vou pagar mico, mas vamos lá. Vai. Não deixe o samba morrer. Foi feito de samba. E samba pra gente sambar. Então, gente, analisando melhor, o morro foi feito de samba? Foi, pelo sentido conotativo ele foi sim, uma favela ou no morro em que a predominância da tradição do samba, ocorre. Mas se você for pensar pelo lado do sentido denotativo, você vai ver que não dá para construir uma casa com samba. É construído com cimento, com concreto, com tijolos, mas com samba mesmo não dá. Mas no sentido conotativo, que é o sentido que as palavras elas aderem
um aspecto mais emocional, é possível sim. Agora, o outro exemplo é a música do Bruno e Marrone, Choram as Rosas. Vocês conhecem? Então, choram as rosas. Lágrimas que invadem meu coração. Lágrimas, palavras da alma. Lágrimas, a pura linguagem do amor. Olha quanto sentido conotativo nós temos aí. Muito interessante, né? Agora, outros exemplos de conotação. Bem, lembrando daqueles exemplos, né, de orações, né, de sentenças denotativas, como o gato dormiu, nós podemos presumir que na conotação, olha como assume um sentido diferente. O menino é um gato. O menino pode ser um gato? Pode, no sentido conotativo. Aliás, no sentido denotativo, o gato seria um gato mesmo. Por exemplo, eu tenho um gato chamado Eclesiastes. Então, o sentido denotativo seria o Eclesiastes. Mas aí, como é o sentido conotativo, né, vai ser o menino. Olha agora. Lembram daquele exemplo de eu quebrei um copo? Então, agora no sentido conotativo fica eu quebrei a cara com essa situação. Então, minha gente, recapitulando, no sentido conotativo tudo pode acontecer. Então, as rosas podem chorar, uma pessoa pode ser um raio de saudade meteoro da paixão, e a pessoa pode chorar mares de rios e ela não vai se afogar. Entenda as referências. Enfim, essa foi a nossa aula de hoje e agora eu quero propor um desafio a vocês. Esse desafio, né, partindo também da música, que eu gosto muito de música, então eu quero que vocês tenham uma experiência musical muito legal com uma música que vocês provavelmente não conhecem. Então, foi muito bem escolhido, como eu gosto do Carlinhos Brau, do Carlinhos Brau. Então, eu quero que vocês cliquem nesse link, escutem, né, essa música, que é um vídeo no YouTube, apreciem, porque é uma obra de arte maravilhosa. Mistura, assim, aspectos da cultura indígena e da nossa descendência africana. Então, eu queria que vocês analisassem a letra da música e destacassem as expressões no sentido denotativo e conotativo. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos!